Olá a todos, muito boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a continuidade do estudo das pessoas naturais. Na aula passada, terminamos a aula passada com o estudo da personalidade e da capacidade civil. Vimos a diferença entre personalidade civil, que é aquela aptidão genérica para adquirir direitos, né, e a personalidade civil se dá com o nascimento com vida, diferentemente da capacidade civil, que se dá com a maioridade civil, né? Ou seja, a personalidade civil, ela, ela adquire a aptidão genérica para exercer os seus direitos, né? Adquirir e exercer os seus direitos, sendo que ela pode exercer esses direitos de forma isolada a partir que ela conquista a capacidade civil. Teremos aulas específicas depois acerca da capacidade civil. Vamos falar hoje do nascituro. O nascituro é um ser que já foi concebido, né, mas ainda não nasceu. Então, o nascituro, o conceito de nascituro, é o ser que já foi concebido, né, já houve ali a fecundação do óvulo, mas não houve ali o nascimento propriamente dito. Se não houve o nascimento, vimos na aula passada, o nascituro não possui personalidade civil. Se ele não possui personalidade civil, ele não possui direitos, mas ele possui uma expectativa de direitos, uma vez que o nascituro é uma pessoa que está em formação, é um ser que está ali em formação, né? A lei ela salvaguarda os direitos do nascituro, né, inclusive os sucessórios, mas o nascituro não tem direitos, né? Ele não sucede, ele não recebe patrimônio, né? Porque para que o nascituro receba, né, o patrimônio, ele tem que adquirir a personalidade civil. E a personalidade civil já vimos que ela se conquista com o nascimento com vida. Então, os direitos do nascituro, em que pese o nascituro ser considerado um ser, mas, né, os seus direitos, o exercício dos seus direitos fica suspenso até que ele venha ali a nascer com vida, né? Então, se ele nascer com vida, ele adquire ali os seus direitos. Se ele infelizmente não nascer com vida, né, não respirar, conforme vimos na aula passada, né, ele não vai adquirir esses direitos. Então, nascituro, o conceito é aquele ser que já foi concebido, mas ainda está ali para nascer, né? Ali está ali para para vir à vida. E dessa forma, ele só vai adquirir a personalidade civil, o nascituro, caso aconteça esse nascimento com vida, caso tenha ali a respiração após o nascimento. Se não tiver, ele realmente não adquire essa personalidade civil. Então, este é o conceito aí de nascituro, que é mais importante que vocês entendam, né? Que apesar de ele ser considerado um ser, ele não tem ainda os seus direitos, e os direitos do nascituro encontram-se nessa condição suspensiva, ou seja, então fica suspenso a aquisição dos direitos do nascituro até que ele venha ali adquirir a personalidade civil. Então, este é o conceito de nascituro. Próximo item que vamos ver na aula de hoje é a individualização da pessoa natural. Como é que se dá a individualização da pessoa natural? Ou seja, como é que a pessoa se identifica, se individualiza perante as demais pessoas. São várias as formas e vamos estudar hoje a primeira forma, mais comum, que é a individualização da pessoa natural por intermédio do nome. O nome é um dos mais importantes, se não o mais importante, do atributo que a pessoa tem, né? É através do nome que a pessoa ela é individualizada, tanto enquanto está viva, como também após ali o falecimento, né? Importante sempre dizer, né, apesar de parecer claro, mas e o nome ser ali
o atributo da pessoa, este nome não pode ser alienado, né? Ou seja, não pode ser objeto de negociação jurídica, não pode ser objeto de venda, não posso vender o meu nome, né? Ele não tem valor econômico, ele não é considerado não é considerado um bem, né, móvel, um bem que tem um valor econômico. Teremos uma aula, uma apostila específica para tratarmos do conceito das características de bens, mas o nome não é considerado aí um patrimônio da pessoa a fim de que ele possa ali comercializar o nome dele. Então, o nome, via de regra, é inalienável, ou seja, não tem condição de ser objeto de uma negociação, de uma venda, de uma garantia. Eu não posso colocar o meu nome em penhora, por exemplo, né, porque não há valor econômico no nome. O nome serve para, tem a função para individualizar a pessoa uma da outra. E como se forma o nome, né? Então, a primeira parte que iremos estudar é a composição do nome. A composição do nome, ela se dá ali pelo prenome, em primeiro momento, né? Depois pelo patronímico, né? E também pode ser feita a composição do nome pela atribuição de agnome e pela atribuição de alcunha. Vamos ver aí então cada um deles. O primeiro, prenome, né, ou também nome propriamente dito, é o nome próprio ali do indivíduo, né, é como cada um se individualiza pelo primeiro nome, que a gente normalmente chama, né, podendo esse primeiro nome ser considerado simples, né, Pedro, por exemplo, né, que está aqui na apostila, ou composto, Pedro Paulo, Maria Carolina, né, José Maria, e assim por diante. Então, o nome pode ser, né, feito de forma simples, né, pode ser composto de forma simples ou de forma composta. Né? Então, o nome, ou prenome, né, é o nome próprio do indivíduo, podendo ser feito de forma simples ou composta. O patronímico. O patronímico, também chamado, e nós não conhecemos por essa identificação, né, conhecemos pelo termo sobrenome. Né? Sobrenome, o nome técnico do sobrenome é o que a gente chama de patronímico. O patronímico é o apelido da nossa família, né? Ou seja, a forma, é o segundo nome, como se identifica ali o nosso nome perante ali a nossa família, né? E o patronímico, no direito brasileiro, ele decorre, né, do sobrenome materno ou sobrenome paterno, ou da junção dos dois. Né? Então, o sobrenome da pessoa pode ser utilizando-se somente o patronímico da mãe, somente o patronímico do pai, ou podemos fazer uma fusão que é o mais comum, entre o patronímico da mãe e o patronímico do pai, ou seja, entre o sobrenome da mãe e o sobrenome do pai. Né? Então, esse é o patronímico. Primeira forma de identificação, de individualização do nome pela composição é o prenome ou nome, depois o patronímico. Né? O nome também ele pode ser composto que aí não é tão comum, que é o agnome e a alcunha. Né? O que é o agnome? O agnome é aquela terminação que distingue o sobrenome. Né? Então, algumas pessoas têm um sobrenome igual, né, e aí faz a distinção do sobrenome e do nome, né, com os termos filho, neto, né, primeiro, segundo também pode acontecer. Né? Então, o agnome é aquela terminação que distingue o sobrenome. Né? Como, por exemplo, filho, neto, primeiro, segundo e assim por diante. E por último, a alcunha. Né? A alcunha é a designação dada a alguém de acordo com as particularidades ali da pessoa.
né, da forma que ela é conhecida, né, seja no mundo político, no mundo esportivo, no mundo artístico, né? Então, o, a alcunha é a forma que aquela pessoa ela é conhecida na sociedade, né? Então, temos várias pessoas no meio artístico que utilizam-se de alcunhas, né? O falecido Augusto Liberato, né? O Gugu, né? O Zico, jogador de futebol, o Lula, né? O ex-presidente Lula também, né? Temos também também na política o José Sarney, né? Que não é o nome dele não é esse. Temos também vários outros que também são chamados por essas alcunhas, né? Por esses ou cognomes também, né? Tem o alcunha ou o cognome. Então, o Gugu, Zico, Lula, a Xuxa, né? Todos esses aí incluíram essas alcunhas nos seus sobrenomes, né? Para que eles fossem identificados, como eles são conhecidos com esses apelidos, né, com essas alcunhas, com esses cognomes, eles são conhecidos dessa forma e utilizam então esses apelidos como identificação perante a sociedade, né? Então é comum, né, para que a pessoa inclua uma alcunha, né, ou também cognomes no seu nome, né, na sua identificação, né, é necessário um procedimento judicial. Então, para que alguém queira incluir um cognome ou uma alcunha, são dois termos sinônimos, tá? Cognome e alcunha é a mesma coisa, né? Precisa de um processo judicial. Então, pode entrar com uma ação judicial, o juiz vai analisar ali se realmente é devido à inclusão desta alcunha, né? deste apelido, né? Ele tem que provar que realmente o intuito é simplesmente que ele o porquê que ele está solicitando isso com cunhos exatamente artísticos, né, profissionais, né? E se o juiz verificar ali a possibilidade de alguma fraude, né, que ele queira ali mudar o nome para, por exemplo, escapar de uma dívida, para que ele não seja reconhecido se ele estiver procurado pela justiça, né, aí realmente o juiz não vai deferir essa alteração de nome, né, essa alteração aí com a inclusão da alcunha. Né? E quando se inclui a alcunha, você não pode tirar o patronímico, né? Você pode acrescentar a alcunha, mas nunca tirar o patronímico. Então, se você é registrado, né, com nome e sobrenome, né, prenome e patronímico, a alcunha vai ficar no meio entre o nome e o patronímico, né? Então, nunca vai ser tirado ali o patronímico da pessoa, e muito menos ali o nome, né? A forma, sim, de alteração de nome, né, que vamos ver depois, mas a alcunha é a designação que é dada a alguém, né, para as particularidades de acordo com ali o conhecimento que essa pessoa tem perante a sociedade. A aquisição do nome, né? Então, essas regras que eu falei agora, né, o prenome, patronímico, cognome e alcunha, são relacionados à composição do nome. Com relação à aquisição do nome, eu adquiro o meu nome, né, através do registro civil, mas também pode ser adquirido o nome por ato jurídico, como é o caso da adoção e do casamento. Né? O casamento, todos sabem que é possível ser alterado ali o patronímico, né? Ou seja, incluído, né, o sobrenome, o patronímico de quando da mulher ou do homem, né?
Lembrando que antigamente não era possível, né, o homem acrescentar o patronímico da esposa, né, e agora pode, né. Antigamente não era possível, houve uma alteração legislativa que agora pode ser feito esta aquisição do nome, né, aquisição do patronímico, o nome que eu digo no genérico, mas a aquisição do patronímico por intermédio do casamento. E dos processos de adoção também, concluído o processo de adoção, né, é possível também ali fazer a aquisição do nome por processo de adoção. E pelo registro civil, que é o normal mesmo, quando a pessoa nasce, ela vai adquirir o seu nome, então os seus pais vão fazer ali o registro civil e vão criar ali a identificação do seu filho, né, com o registro no cartório de registro civil, que é onde é feito o registro das pessoas que, que vêm a nascer, elas são registradas sempre no cartório de registro civil. O nome, ele não pode ser alterado, né? Não pode ser modificado, mas há sim algumas regras, algumas formas, né? Algumas hipóteses de que o nome pode ser sim alterado, né? A pessoa não pode alterar o nome porque ela não gostou do nome, né? Ela pode alterar o nome desde que respeitado alguns dos requisitos que a gente vai dizer agora. Para fazer a alteração de nome, precisa de um processo judicial. Tudo que for fazer a retificação da individualização da pessoa natural com relação ao nome, eu preciso de um procedimento judicial para tanto. Não é possível alterar o nome sem que haja uma ordem judicial. O cartório não vai fazer nenhuma alteração no seu registro civil, na sua certidão de nascimento, por exemplo, ou a certidão de casamento, sem que não haja uma autorização legal para tanto. Então, como é que se faz a retificação do nome no direito civil brasileiro? A primeira hipótese de retificação do nome é quando aquele nome criado expõe ali a pessoa ao ridículo. Né? Tem alguns nomes estrambólicos registrados, né? E realmente esses nomes podem sim ser objeto de pode sim ser objeto de expor ali a pessoa ao ridículo. E aí esses nomes podem sim ser objeto de uma ação judicial para a retificação desse nome. Eu gostaria de pedir aí a todos, quando vocês estiverem assistindo a essa aula, consultem na internet, porque há muitos nomes que são ali estrambólicos, né, que são nomes que expõem ali a pessoa ao ridículo, né, e podem ali ser objeto de uma ação judicial para retificar ali o nome. Né? Então, a primeira hipótese é quando o nome expõe a pessoa ali ao ridículo. Então, realmente pode ser, sim, alterado. Em caso de adoção, né, a pedido da pessoa que está adotando, né, do adotante, pode sim também ser feito a alteração do nome. Né? A terceira hipótese de alteração do nome é quando há a tradução ou adaptação do nome do estrangeiro. Então, o estrangeiro está se naturalizando brasileiro e, principalmente, acontece muito isso com as pessoas que estão se naturalizando brasileiros que são ali orientais, né, que são nomes bem diferentes do que nós estamos acostumados. Então, nessa situação, pode sim ser feito a alteração do nome com a tradução ou adaptação daquele nome para o idioma brasileiro. Né? A quarta hipótese de alteração do nome é quando há um requerimento do próprio interessado. Então, toda pessoa pode pedir assim a alteração do nome, né, mas há uma regra específica para isso. Né? Ela pode pedir a alteração do seu nome desde que, né, um ano após atingir a maioridade. Então, atingir a maioridade, ela tem este prazo de um ano para poder ali solicitar, né, a alteração do nome, também por processo judicial. Né?
passou este primeiro ano depois da maioridade, ele não pode mais, né? Então, completou 18 anos, né? Até 11 meses, né? E 30 dias, ele pode pedir ali a alteração do nome, né? Completou 12 meses, completou ali a 19 anos de idade, não tem mais como fazer a alteração do nome. Então, a alteração do nome pode sim ser feita mediante requerimento do interessado, mas neste prazo, no período de 1 ano após atingir a maioridade. E por último, a última forma de alteração do nome, já vimos, né, que é a inclusão de alcunhas ou de cognomes, que aí vai ser feito a inclusão ali, né, de um apelido, né, daquela pessoa dentro do nome da pessoa para diferenciar ali ela de uma outra pessoa. Então, há a possibilidade, então, de eu fazer a alteração do nome por essas 5 hipóteses, né? A primeira, quando se põe a pessoa ridícula; a segunda, em caso de adoção; a terceira, em caso de tradução das pessoas dos estrangeiros que estão se naturalizando, em processo de naturalização; a quarta, naquele período de 1 ano entre a pessoa ter completado a maioridade, né? Ele tem 1 ano para poder requerer ali a alteração do seu nome; e na situação de inclusão de alcunhas ou cognomes. Então, com isso, encerramos a aula de hoje. Na aula que vem, vamos estudar a partir do Estado, né, que é a segunda forma de individualização da pessoa natural. Gostaria de sempre pedir a todos que sempre leiam a apostila, compareçam às aulas no Microsoft Teams. E estou sempre à disposição de todos aí para esclarecimentos de quaisquer dúvidas. Uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.